Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, sou físico médico especialista em radioterapia e hoje a gente vai fazer uma aulinha sobre o Technical Report Series número 398, revisão feita em 2024, a mais recente que a gente tem. Então a gente vai começar fazendo uma introdução sobre o tema, sobre o documento em si, por que ele é importante, quais os objetivos que esse protocolo tem. Vamos passar pela estrutura desse protocolo, né, os sistemas de medidas internacional, os padrões de dose absorvida na água. Depois a gente já vai para o formalismo propriamente dito do NDW, pelos fatores de correção, né, pela qualidade do feixe e outros fatores envolvendo a leitura propriamente dita. Depois a gente vai para a área de implementação, né, falar um pouco dos itens gerais de equipamentos, falar um pouco de calibração dos detectores, falar um pouco de dosimetria de referência no feixe do usuário. E aí a gente vai dar uma repassada entre feixes de fótons, feixes de elétrons, falando um pouco sobre as incertezas dessas medidas. Então, como ponto base, aí a gente sempre tem que pensar que a dose de erradicação tumoral depende da precisão da dose entregue, né? Mais ou menos 5%. Então, para que a gente tenha um controle adequado da dose entregue clinicamente, o ponto inicial é a dosimetria dos feixes, né? Dessa incerteza. Então, o documento tem como principal objetivo uniformizar, né, através de um maior conhecimento técnico dos feixes de radiação, as condutas, né, e padrões para uma adequada coleta de informação, né, e uma conseguinte calibração do equipamento, possibilitando a gente fazer um emprego de intercomparação, né, entre diversos locais, a nível tanto de padrões de medida quanto a nível de protocolos clínicos, já que toda a cadeia ela é referenciada com uma mesma metodologia, né? Então isso é muito importante, é um documento que dita regras que estão fincadas aí nas publicações clínicas, né? E muito interessante. Então a proposta do TRS 398, né, é a dosimetria dos feixes, como ponto inicial dessa incerteza, né? É a calibração utilizando as mesmas quantidades e condições experimentais do usuário, né? A ideia é só abandonar o formalismo da qualidade no ar, né, no Kerman, no ar, e as suas incertezas, né, e jogar isso aí para a dose absorvida na água, né? Criar, né, desenvolver padrões primários de determinação de dose absorvida na água, né? Hoje os melhores padrões primários são os calorímetros, né? Maior conhecimento dos conceitos dosimétricos e dos dados disponíveis, com o avanço da tecnologia e do conhecimento tanto dos detectores quanto dos feixes de radiação. A determinação de padrões primários nos laboratórios de dosimetria primária, né? Como eu falei, com calorímetros, com ionometria, com dosimetria química. E os laboratórios de padrões secundários, né, transferindo esses coeficientes determinados nos padrões primários aos usuários, né. Então, a estrutura, né, do Sistema Internacional de Medidas, ela basicamente é um escritório internacional de pesos e medidas, né, junto com a Agência Internacional de Energia Nuclear. Eles então fazem, através de intercomparações, a criação, né, de modelos primários de medida de dose absorvida nesses laboratórios primários, que por sua vez se comunicam com esses laboratórios secundários, né, e fazem essa transferência desses padrões de medida para os usuários, de forma que a gente consiga então empregar a utilização de detectores confiáveis, né, com leituras confiáveis e rastreáveis, para a gente fazer então a dosimetria de um feixe de radiação. Então, em termos de estrutura de instrumentos, né, a gente tem o padrão primário, né, que é um instrumento da mais alta qualidade metrológica que permite determinação da quantidade a partir da sua definição sem nenhum outro padrão, né, da mesma quantidade. Então, é o primário, né, para o Sistema Internacional de Medida. Aí a gente tem o padrão secundário, que é um instrumento com precisão estabelecida e estabilidade de longo prazo, né, que possui uma calibração rastreável e um padrão primário, né? Então, os laboratórios de padrão secundário, né,
Depois disso a gente tem o padrão nacional, né, um padrão reconhecido por uma decisão nacional oficial. Então a gente tem padrões nacionais que são laboratórios credenciados, né? A gente tem instrumentos, aí a gente tem, depois dos 3 padrões, a gente tem os instrumentos, né? A gente tem um instrumento de referência, que é o instrumento da mais alta qualidade metrológica disponível, né? Com calibração rastreável, a partir da qual a gente deriva todas as outras medidas. Seria o equivalente a gente determinar uma câmara do departamento como nosso instrumento de referência, né? E depois um instrumento de campo, que são os outros detectores que a gente usa para a nossa rotina, né? Em termos de laboratório, a gente tem os laboratórios de padrão primário, né, e os laboratórios de padrão secundário, né? Sendo os primários um laboratório normalmente nacional designado pelo governo e os secundários laboratórios que são designados por autoridades competentes, né? Então entender que existem padrões, existem instrumentos e existem laboratórios, né? É uma estrutura interessante de como funciona isso. E o formalismo do documento, do TRS, então, é a dose absorvida na água, numa profundidade de referência, para um feixe de uma dada energia, sem a presença do material lá. Então, na verdade, a gente está querendo fazer a medida, basicamente, e essa medida considera que não existe nada lá, a não ser a água propriamente dita. Então, a gente está falando realmente da deposição de energia em massa, joules por quilo, né? Então, a dose, né, na água para um feixe de energia Q0, ele é a leitura, né, dos dosímetros para essa energia vezes o fator de calibração de dose na água para essa energia deste detector. Então, basicamente, a dose é a leitura vezes o fator de calibração. Esse é o ponto chave do formalismo geral. Parece bem simples, né? E a ideia é simplificar realmente, retirar aquelas dependências de todos aqueles fatores influentes na determinação de Kerman no ar, PCAV, PCEL, PINT, PELET, cara, todos os fatores influentes que são os fatores que compõem o detector bem mais pesado, né? Formalismo também fala sobre umas condições de referência, que é o conjunto de valores de quantidades influentes, né, na qual o coeficiente de calibração ele é válido, né, sem nenhuma adição a mais. Então a gente está falando assim, o NDW ele é válido baseado num arranjo geométrico, num tamanho de campo, num material em uma dimensão de fantoma conhecido, com condições ambientais conhecidas, né? Então, nessas condições de referência, o NDW ele é válido sem adicionar nenhum fator corretivo, né? Essa é a ideia. E quantidades influentes são aquelas que não são objeto propriamente de medida, né? Por exemplo, a gente quer medir dose, né? Mas para medir dose a gente precisa medir carga. Mas a leitura do detector em carga, ela depende de fatores externos, como, por exemplo, condições ambientais, do dosímetro, de campo de radiação. Então, essas quantidades que influenciam o resultado final da leitura são as quantidades influentes, né? São os KQs da vida, né? Então, KTP, KS, KPOL, KVOL, KELET, KQQ0 são as quantidades influentes, né? E a gente tem, numa dessas quantidades influentes, a qualidade do feixe, né? Por que a qualidade do feixe? A gente sabe que a qualidade, o poder de penetração de um feixe depende da sua energia. E basicamente, quando a gente fala disso, a leitura do detector ela é influenciada, ela pode ser influenciada pela energia do feixe. Ou seja, o detector tem diferentes níveis de resposta para diferentes energias a qual ele é submetido à irradiação. Então, quando o dosímetro, né, quando a gente está fazendo uma leitura num feixe de qualidade diferente daquele que ele foi calibrado, né, então, por exemplo, a gente tinha aqui uma leitura num feixe Q0, né, de qualidade Q0, e agora a gente vai usar para fazer uma leitura num feixe de qualidade Q. Então agora eu tenho que ter uma correção entre o feixe
a qual o detector foi calibrado e o feixe a qual ele está sendo utilizado para fazer medida, né? Esse aqui é o fator de correção da energia, que basicamente nada mais é do que a razão entre os fatores, os coeficientes, né, para a energia em questão e para a energia de referência, né? A energia de referência mais comum hoje em dia é o cobalto, tá? Então, quando é normalmente o cobalto, a gente já busca direto o Kq que é zero, vira Kq, o que é zero some, né? É uma denominação bem comum aí na rotina. E idealmente deve ser medido para cada detector em cada energia, né? Só que a gente sabe que isso é impossível, primeiro porque existe uma variação muito grande de tipos de equipamento que produzem radiação e com isso pode ser reproduzido com dificuldade dentro de um laboratório. Você não consegue ter toda essa quantidade infinita de máquinas dentro de laboratório fazendo medida com todos os detectores. É uma quantidade de variáveis muito grande, né? Principalmente para você colocar um calorímetro, né? Então, assim, por exemplo, né? Então, quando não é possível fazer essa medida, a gente pode calcular esses valores, tá? Então, aqui é um gráfico, por exemplo, do Kq para um feixe de megavoltagem e o FIT é calculado por Monte Carlo para exemplo de uma câmara, uma NE2571, né? É uma Farmer, na verdade. Então, a gente vê que a gente tem valores medidos em azul aqui, a gente tem valores calculados através de Monte Carlo e a gente tem essa linha com 95% de confiança do FIT, que melhor representa no polinomial o cálculo do Kq em função da energia do feixe, né? A gente tem que entender que o fator de correção da energia do feixe, né, ele na verdade é a razão do stopping power, né, da água e do ar entre as duas energias, a em questão e a energia de referência. Energia média para formar um par de íons nesses dois meios, que normalmente a gente considera isso aqui como igual a 1. E o fator de perturbação global, né, aqui substituindo os fatores todos que a gente tinha lá no TG51, né, ou no 277, quando a gente usava Kerma no ar, né? Então, assim, a gente pode calcular isso aqui de maneira fácil, buscando nas tabelas esses fatores de acordo com o tipo de detector que vai fornecer para a gente essa parte aqui do final da equação. E a razão do stopping power a gente busca baseado na energia do feixe, né? Então, nas tabelas de energia do feixe a gente tem a razão do stopping power e a gente também consegue determinar esse Kq aqui. Mas a gente também pode ir lá na tabelinha e buscar isso aí de forma bem tranquila que tem para a maioria dos detectores, né? Quando o feixe de referência então é o cobalto, é um feixe comum, né? Já existe uma tabela, né, normal aí para a gente buscar isso aí. Porém, a gente pode ter detectores que estão calibrados em energias distintas da energia de cobalto. E aí, por exemplo, eu tenho um feixe, um detector calibrado de energia de 6 MV e eu quero usar esse detector para medir uma energia de 18 MV. Então, se eu tiver como referência uma tabela de 6 MV, ou seja, minha energia Q0 é 6 MV, o Kq, que é 0, a correção do 18 para o 6, ela vai ser uma tabela bidimensional. A questão é um pouco mais complicada. Então, matematicamente, para isso, a gente faz a inserção de um fator multiplicativo, tanto no numerador quanto no denominador da equação, de forma a artificializar e interpor nessa relação matemática uma condição de uma energia intermediária. Então, assim, se a gente olhar, a gente vai agora relacionar a energia medida em relação à energia intermediária e a energia de referência em relação a essa energia intermediária. E aí eu tiro a minha dependência bidimensional e jogo isso para um fator intermediário unidimensional, como se fosse um novo cobalto da vida, entendeu? Só que matematicamente só, sem usar um artifício de medida propriamente dito, que teve lá cálculos e coisas, laboratórios envolvidos. Então, assim, quando a gente fala normalmente de energia intermediária, a gente está falando de calibração de detectores em feixes de elétrons, tá? Quando a gente fala de elétrons, a energia intermediária ela também é imprescindível, né?
porque o cobalto ele não é a melhor alternativa. Primeiro porque a gente não tem os detectores todos, né, analisados no cobalto. E então assim, a gente tem a maioria dos detectores analisados por um feixe de elétrons numa energia média de 7,5 gramas por centímetro quadrado, que é o nosso famoso R50 próximo de 18 MeVs, né? Então, normalmente é um artifício matemático muito utilizado para a gente fazer uma calibração cruzada e determinar um fator de calibração para a nossa câmara de ionização cruzada numa energia intermediária próximo a 7,5 gramas por centímetro quadrado de valor de R50, né? Para a gente fazer então essa implementação do TRS 398, né? A gente está falando que o protocolo apenas trabalha com medidas ionométricas, então a gente está falando sempre da utilização de dosímetros do tipo câmara de ionização, tá bom? Então, a gente tem aí um dosímetro, que é um ou mais câmaras de ionização, incluindo cabo conector, um eletrômetro, um fantoma, né, para a gente colocar esse conjunto de detecção, equipamentos calibrados para a gente verificar aquelas quantidades influentes que eu citei para vocês, que a gente vai ver cada uma delas aqui, e equipamentos que chequem a estabilidade do feixe de radiação para a gente não fazer uma leitura errônea, né? Quando a gente fala então de câmara de ionização, né, cilíndricas são as mais versáteis hoje em dia, né? Elas têm uma capacidade de fazer leituras aí para feixes de 70 kVp, cobalto, elétrons e fótons de alta energia, prótons, íons pesados, ou seja, ela consegue abranger uma grande quantidade de tipos de feixes de radiação. Os volumes podem variar e têm diferentes significados à sua utilização na prática clínica, né? E a construção desses detectores, elas devem ser sempre muito homogênea, porque a gente tem que evitar variações de resposta em função da energia na qual esse detector está inserido, né? Durante a variação de energia, o ideal é que esse detector não alterasse sua resposta. Aqui, como exemplo, nessa imagem, a gente tem uma Farmer, né? Típica Farmer, né? A gente já tem aí 24 milímetros de comprimento, área ativa aí gigante, de 0,6 centímetros cúbicos. A gente tem também que ter algumas condições importantes para uma câmara de ionização, que é uma fuga menor do que 0,1% das leituras básicas, né? Há um efeito de polaridade que tem que ser em torno de 0,4% das leituras, né? E uma dependência de polaridade menor do que 0,3% também. E aí algumas outras séries de fatores que são importantes que a gente vai ver com calma, né? O fantoma é muito interessante deixar registrado que a gente não deve utilizar para dosimetria de referência águas sólidas, fantomas sólidos, seja poliestireno, PMMA, água sólida, virtual water, enfim. A água é o meio de referência desejável, tá? 5 centímetros a partir do centro do detector para todos os lados, para baixo, para cima, como garantia de manter equilíbrio, né? Nas leituras é importante. Se for alta energia, é interessante 10 centímetros, tá? Fantoma aí no mínimo de 30 por 30 por 30. Condições de fantoma basicamente são essas aí. A calibração dos detectores, né? É sempre interessante deixar claro que deve ser feitas medidas de estabilidade pré e pós processo de calibração. Então, aqueles testes trimestrais que a gente faz para checar se o detector continua íntegro, é interessante ser feito antes e depois da calibração feita no detector, calibração feita no laboratório, né? Normalmente as condições de calibração desses detectores num Phantom de 30 por 30 por 30, a uma distância de 100 centímetros, numa profundidade de 5 centímetros, num campo 10 por 10, numa temperatura normalmente controlada de 20 graus e uma pressão média de 1013,3, né, como referência atmosférica, determinar esse fator de calibração do nosso conjunto dosimétrico, né? Então, em termos de dosimetria de referência, as considerações práticas de medidas do feixe do usuário, né?
Então, assumindo que o usuário possui uma câmara calibrada com NDW certificado, né, com dose absorvida na água, um certificado com dose absorvida na água, a gente tem que entender, tem que ter o cuidado com câmara à prova d'água ou não. Se não for à prova d'água, tem que fazer o devido encapamento da câmara para colocá-la dentro do fantoma de água. A gente tem que realizar os testes de estabilidade curta e longa antes de iniciar as medidas, né? Aguardar a estabilidade térmica do eletrômetro, né? Chegar com o eletrômetro lá frio, 20 graus na sala, ligar e começar a fazer medida. A dinâmica de eletrônica desses detectores pode variar com o aumento de temperatura da placa de circuito a qual eles são feitos. É interessante a gente pré-irradiar a câmara, né, para adquirir equilíbrio das cargas lá. Aquela primeira irradiação que a gente faz do conjunto sem contabilizar a dose, só para limpar o cabo mesmo. Checar a corrente de fuga antes e depois das medidas, sempre muito importante. Ficar analisando ali se o seu detector está com algum pico em nanoampere ali de corrente, isso pode ser um indicativo, né? E contabilizar todos os itens que modificam as quantidades influentes, né? Temperatura, pressão, CAPOL, KS, mudar, selecionar tudo certinho, colher todos os dados para que você possa medir isso com tranquilidade. Então, em termos de fatores de correção, temperatura, pressão e umidade são fatores muito importantes, porque todas as câmaras recomendadas no TRS são ventiladas, então a massa de ar do volume é variado de acordo com as condições de pressão e temperatura e umidade. A equação que rege a variação do fator de correção de temperatura e pressão é essa, né? A temperatura em Kelvin que a gente está fazendo medida pela temperatura em Kelvin da calibração vezes a razão da pressão invertida, né? Da pressão de referência sobre a pressão atual. E a faixa de operação de umidade ali é de 20% a 80%, preferencialmente 50%, mas lembrar que se a gente estiver trabalhando na condição de ar seco, a gente tem ainda um fator adicional a ser inserido, que é o KH, né? Que para o cobalto, por exemplo, tem um valor de 0,997, é 0,3%, mas é algo que influencia também na massa de ar e no resultado final das leituras do detector. O segundo fator é o fator eletrômetro. Normalmente o NDW refere-se ao fator de calibração com um conjunto dosimétrico, né? Porém, quando o NDW Q0 ele é relativo apenas ao detector propriamente dito, a gente tem que levar em consideração a presença do eletrômetro, né? Então, se o detector tem um NDW com tudo junto, esse NDW já contempla aquele eletrômetro nesse circuito elétrico. Se a gente tem esse NDW sem esse eletrômetro, a inserção desse eletrômetro pode causar uma perturbação. Então, qual é essa perturbação e qual é esse fator corretivo, né? Normalmente a gente vê esse fator corretivo em razão de leitura por leitura, ou nanocoulomb por nanocoulomb, porque ele é só um fator corretivo da inferência dele lá no circuito de medida. Tá ligado? Essa é a ideia do fator eletrômetro. Outro fator que a gente tem também que é muito importante é o fator polaridade. O fator polaridade, o detector não opera 100% de eficiência e a polaridade do sistema ela influencia no resultado final. Então, ela sempre tem que ser avaliada. E a equação que rege ela basicamente é a média das leituras com o detector contabilizando voltagem positiva, a média das leituras com o detector em voltagem negativa, dividido por 2 vezes a média das leituras com o detector na tensão utilizada por laboratório. Então, por exemplo, aqui eu botei uma calibração feita na Metrobras aqui no Brasil. Então, eles fazem com tensão mais 300. Então, o M ali de baixo tem que ser mais 300 e não menos. Aí é módulo porque a gente tem, senão, leituras que vão ficar negativo, positivo, aí vai dar BO. Então, o CAPOL é um fator que vai corrigir aí o fator das leituras em função da tensão para o feixe que a gente está medindo, né? Se a gente estiver falando do feixe da mesma energia do feixe de calibração do detector, então esse CAPOL já vai ser 1, né? Basicamente é isso. A recombinação iônica já é um outro fator onde a gente começa a evidenciar a eficiência de coleta de cargas geradas no volume do gás do detector. Então, quando existe
geração de carga, por exemplo, diferentes processos geram diferentes cargas e essas cargas não são 100% coletadas no volume da câmara de ionização, acontece uma recombinação normal ali de íons que era para ser coletado e não foram. Pode ser também que não sejam coletados íons de um mesmo processo, né? Uma radiação passou no detector e gerou 4, 5 pares de íons e só um foi coletado. Então, a gente pode ter diferentes pontos que geram falhas desse fato de recombinação iônica. Então, quando o detector é exposto a uma taxa de dose diferente ou uma quantidade de dose de radiação por pulso de radiação, já que essas radiações são pulsadas, é muito alta e existe dependência disso, ou quando é uma recombinação fruto da construção do detector que não depende de fatores apresentados como a taxa de dose ou a dose por pulso. De qualquer maneira, essa ineficiência na coleta das cargas, ela tem que ser contabilizada. E aí, o que acontece? Acontece da gente ter um fator corretivo para esse cara, e esse fator corretivo ele leva em consideração as leituras para essas diferentes voltagens aplicadas no detector, né? Então a razão entre essas voltagens ela vai gerir valores de A0, A1 e A2. Isso aqui é um modelo matemático que descreve essa utilização e que é muito bem aceita e que vale a pena a gente utilizar. E aí é daqui que saem aqueles fatores conhecidos, que normalmente a gente já vê 2.337, menos 3,636 e 2.299. Então, é daqui que vem aquela ideia dos fatores corretivos, né? A gente tem também, com o advento da utilização dos detectores em feixes FFF, que a gente não tinha utilização anteriormente, a gente tem que entender que a concepção da medida da dose absorvida, ela é feita de modo a não ter o detector ali naquele ambiente, né? Então a gente considera que ali só tem realmente a água e a energia depositada na água naquela região, né? Mas na realidade a gente tem que entender que essa concepção de dose em um ponto ela é feita a partir da leitura de um detector que possui um volume, né? Então, quando a gente está falando de um detector inserido lá no feixe de radiação, a gente está falando de um detector que representa um volume, né? Então, a realidade é que o detector possui esse volume, e o resultado é que a média da coleta de dados desse volume é a representação de dose nesse ponto geométrico central a qual ela representa, né? Com a entrada desses feixes FFF, então, a não uniformidade do campo de radiação no volume do alvo faz com que a resposta da leitura, né, seja uma subleitura. E essa resposta ela vai variar com alguns fatores. Existem algumas descrições literárias de como se determinar o fator do volume, fator Cavol, em função de parâmetros, mas a mais aceita hoje em dia ela depende dos fatores da radiação a qual o detector é irradiado, então o TPR 2010. Então a primeira etapa aqui da equação é o TPR 2010 que influencia o Cavol, não é o detector, olha só. E o segundo é a distância do setup de medida e o comprimento do detector, né? Porque o comprimento influencia no resultado final do volume desse detector. Então, essa equação que determina o Cavol, né? E esse Cavol, por exemplo, vamos pegar lá, por exemplo, um feixe de 6 FFF, que é um 0.63 TPR, né? Um detector tipo Farmer, ele tem lá seus 2,5 centímetros de comprimento, então a gente está falando aí de um fator de correção de 0,2% para mais, né? Então, Cavol é um fator novo que tem no TRS, bem descrito, que a gente tem que incorporar isso na nossa rotina, né? Então, quando a gente fala de dosimetria de feixes de cobalto 60,
O fator energético dos equipamentos de cobalto 60 possui poluição do espectro de energia devido ao espalhamento de baixa energia no cabeçote da máquina, né? Porém, apenas a definição do radionuclídeo já descreve o fator energético Q do feixe, tá? A gente sabe que o feixe, teoricamente, é um feixe monoenergético, bienergético, mas a gente sabe que existe um pequeno espectro de radiação produzido ali, porque a gente tem espalhamento de diversas origens ali, principalmente na cabeçote do equipamento, né? Então, a determinação de dose para um feixe de cobalto, normalmente ela é feita então na água, né? Muito importante. Uma câmara pode ser a cilíndrica ou uma de placas paralelas. A profundidade de medida tem que ser 5 centímetros de profundidade, então, né? O ponto de medida, se for a câmara cilíndrica, é no centro do CAX da câmara, né? No centro geométrico. E se for uma câmara de placas paralelas, sempre na superfície interna, né, do detector, que é onde começa a superfície de leitura propriamente dita, né? E a distância aí pode ser para máquinas de 80 centímetros e para máquinas de 100 centímetros, né? E a leitura da dose, né, vai ser basicamente a leitura do detector corrigido por todos aqueles fatores que eu mostrei aqui, vezes o valor do NDW, né, que é o fator de certificação daquele detector que faz aquela leitura. E aí quando a gente faz essa determinação de dose, a gente vai determinar a dose na profundidade de referência, né, no Z de referência. Se a gente dividir a PDP nesse Z de referência, a gente vai ter então a dose na água na profundidade de máximo, que é onde a gente então define, né, a dose de um feixe para a gente fazer as considerações que a gente quer fazer para tratar um paciente clinicamente nesse tipo de feixe. A gente tem que entender também um aspecto muito importante na dosimetria de feixe de cobalto 60, que é o tempo de trânsito, né? Mecanicamente, o cobalto ele tem esse delay entre a gente startar a exposição da fonte e ela chegar até aqui. Esse tempo, né, que ela está transitando, o timer lá da máquina já começou a funcionar, né? Então a gente tem que calcular o tempo de trânsito, né? Fazendo uma exposição de uma leitura de um tempo maior, por exemplo, 100 segundos, e depois fazendo 5 leituras de 20 segundos, contemplando esses 100 segundos e somando literalmente essas doses e calculando aí o tempo de trânsito, né? Ele deve ser muito importante determinar isso aí. Dificilmente a gente fala disso, porque hoje em dia o número de equipamentos de cobalto disponíveis, principalmente no Brasil, é muito baixo, né? Já para o feixe de fótons, né, a gente já está falando de um feixe que a gente mudou a energia, né? Então, como a gente saiu da energia Q0 para uma energia Q, então agora eu vou ter que corrigir minha leitura pelo fator de energia Kq, que é zero, né? Quando a gente fala da dosimetria de feixe de fótons, o TRS 398 ele fala para você fazer medidas tranquilas entre 1 e 25 MeV para feixes com flattening filter e feixes de até 10 MeV sem flattening filter, né? O 10 FFF. Acima dessas energias, ele já não recomenda o uso do TRS por uma série de questões técnicas, tá? Esse tópico da dosimetria de feixe de fótons, ele também não contempla equipamentos específicos como o Tomotherapy e o CyberKnife, tá? Que são metodologias distintas. E quando a gente fala dessa leitura M aqui, a gente está falando da leitura do detector corrigida por todos esses fatores, né, que eu falei para vocês, né, o KTP, KPOL, KS, KLEC, KVOL, né. As condições que a gente faz determinação de dose absorvida na água para um feixe de fótons de alta energia, ela é sempre com SSD de 100 e a 10 centímetros de profundidade, tá? No nosso tradicional campo 10 por 10 centímetros, né? Com uma câmara normalmente pode ser cilíndrica,
né? E no centro, no raio central da profundidade. Então, posiciona ela certinha a 0 na SUP da água, vê a bolinha perfeita, 0 e desce a 10 centímetros com SSD de 100. Então essa é a ideia, né? E como a gente está falando de feixes de fótons de alta energia, a gente está falando de detectores que estão sendo expostos a energias diferentes da qual a gente tem o certificado de calibração. Então, a gente está falando, por exemplo, de feixe 6 MV, um feixe de 10 MV. Então, esses feixes têm características energéticas distintas, né? E a energia do feixe ela é determinada hoje pelo seu TPR 2010, né? Então, o índice de qualidade do feixe atualmente utilizado é o TPR 2010, que é a razão entre as leituras a 10 e a 20 centímetros de profundidade, mantendo a distância da fonte até o detector fixa, né? Então seria, por exemplo, fazer a leitura com ele a 10 centímetros de profundidade, mantendo a distância a 100, e com ele a 20 centímetros de profundidade, também mantendo a distância ele a 100, né? Essa seria a razão entre as leituras, seria o TPR 2010. A gente pode fazer isso através de uma outra metodologia também, que é através da PDD 2010. A PDD 2010 é a razão das leituras a 10 e a 20, mantendo o SSD fixo. Então você mantém o SSD de 100, faz uma leitura a 10, ou seja, está a 110 de profundidade. E aí depois você desce a 20, faz a 120 de profundidade, a 120 de distância com 20 de profundidade, você tem a PDD 2010, né? Com a PDD 2010 você também consegue calcular o TPR 2010, que é aquela notinha que tem lá no TRS 398, né? Que representa um fit de não sei quantas máquinas que foram medidas e etc. Então, quando a gente tem a determinação do TPR 2010, a gente consegue facilmente lá na tabela 16 do TRS, e a partir do valor de TPR 2010, então, por exemplo, um feixe de 6 MV, que é mais ou menos 0,66, ele vai estar aqui entre a coluna do 0,65 e a coluna do 0,68. Então, por exemplo, uma Farmer, uma FC65P, um detector comumente utilizado nos centros que receberam máquina do Ministério da Saúde, eles vão ficar ali com um fator corretivo KQQ0 entre 0,9936 e 0,9897, né? Isso é para câmaras de ionização cilíndricas. Então a gente tem diferentes câmaras de ionização aqui, né? São KQs, ou seja, são correções baseadas em detectores calibrados em feixe de cobalto, tá? O índice de qualidade do feixe é interessante falar, né? Ela já foi utilizada em outras metodologias, por exemplo, a energia potencial máxima, a PDD-10, também tem sido determinada pela diagonal atenuada mais recentemente, mas o TPR 2010 ainda é a melhor forma de se avaliar a energia do feixe. Então é assim que a gente faz a medida dele, né? Então, se a gente fosse fazer uma prática aqui agora, bem interessante, a gente faria primeiro a obtenção dos dados dos equipamentos, né? Então a gente está falando aí de um equipamento, um Trubin de 6 MV, um SSD de 100 unidades monitoras, e foi repassado dos dados do comissionamento que esse equipamento tem um D10 de 0,667, a PDD na profundidade é de 0,667, né? Então, esses são os primeiros dados que vão ser importantes para a gente calcular a dose na profundidade máxima, né? O 0,667 ali. Depois a gente tem, então, os dados do conjunto dosimétrico que a gente está usando, né? Então a gente tem uma câmara cilíndrica, modelo especificado, um eletrômetro também devidamente especificado, com o fator KLEC já bem descrito como 1, porque o certificado de calibração já contempla, então, esse NDW já contempla o eletômetro na qual a gente está usando para fazer a medida, e as condições atmosféricas, né, que vão fornecer para a gente o cálculo do KTP, o primeiro fator corretivo influente aí.
Aí a gente vai fazer as 3 leituras, né? Por exemplo, as leituras a menos 300 volts, as leituras a menos 150 volts e as leituras a mais 300 volts. E eu vou ter as leituras médias. Com isso, eu consigo também depois calcular os fatores corretivos que a gente vai calcular. E a outra parte importante, então, também é fazer as medidas, por exemplo, através da PDD, a razão das leituras entre 10 e 20 e calcular o TPR a partir da equação, né, para que a gente com esse valor tenha o cálculo do KQQ0 propriamente dito. Então, depois de tudo isso pronto, então essas leituras feitas e o KQQ0 ok, o TPR 2010 ok, eu consigo calcular então o KTP, eu consigo calcular o KS, eu consigo calcular o KPOL e o KQQ0. E com isso, aqui está o fator de energia, 0,99 alguma coisa, 993. E aí eu consigo então calcular a dose na profundidade de referência com todos esses fatores corretivos e dividindo essa dose pela PDP a 10 centímetros, que é onde a gente está fazendo a leitura, a gente vai ter então o valor de dose na profundidade de máximo, que deu 1,0028 centigray por MU, ou seja, 0,28% do nosso valor de referência, que é 1 centigray para 1 MU. Beleza? Como terceira parte, então a gente tem a dosimetria de feixes de elétrons, né? Então a gente agora partiu para um feixe particulado, mas vejam que a nossa equação ela não mudou, né? Então eu continuo tendo ainda o fator KQ, que é zero, né? Que é o fator de correção da energia de calibração do detector para a energia de medida em questão da leitura do nosso detector nesse feixe novo, né? Utilizando um certificado de calibração para uma energia de referência, que aqui no caso pode ser o cobalto ou não. E depois a determinação de dose na profundidade máxima, dividindo a dose encontrada nessa profundidade de referência pelo valor da PDP na profundidade de referência, né? A dosimetria de feixe de elétrons para o TRS 398, a gente está falando de feixes de 3 até 25 MeVs de energia, né? E a profundidade de medida de cada feixe ele é dada a partir do R50, né? Que é a profundidade onde a gente tem 50% da dose. Então, o Z de referência ele é baseado nesse R50 através dessa equação que a gente consegue sempre usar para calcular, né? O TRS recomenda que as leituras de dosimetria de elétrons também seja feita em água, assim como de fótons, de cobalto, né? A câmara pode ser de placas paralelas, mas para feixes acima de R50, acima de 3, você também pode usar câmaras cilíndricas, tá? O ponto de referência continua sendo o mesmo, para placas paralelas na superfície interna, para cilíndricas no raio central do centro da cavidade do volume, né? E a posição de referência do ponto da câmara para o feixe cilíndrico é 0,5 vezes o raio do cilindro mais abaixo, né? Porque a gente sabe que o ponto de medida efetivo do detector ele sempre está um pouquinho acima em relação ao centro geométrico, né? Normalmente a gente está falando aí das condições de referência de um campo 10×10 ou um cone de referência e uma distância de 100, né? Mas as condições não mudam muito quando a gente fala de fótons e elétrons ali, né? A gente fala mais que muda mais é a condição da determinação da energia do feixe, né? O índice de qualidade do feixe de elétrons ele é então definido pela camada semiredutora em água, R50, né? Sempre importante lembrar que quando a gente está medindo elétrons, a gente está medindo a curva de ionização, a gente sempre tem que converter isso aí para a dose absorvida. Na água existem equações que mostram isso para as curvas de R50 menor ou maior do que 10 gramas por centímetro quadrado. Então, com isso a gente pode também determinar R50 de forma tranquila, né, fazendo medidas diretas com o detector.
Bom, aí uma coisa interessante da medida de elétrons é que o caminho de como a gente vai fazer os cálculos dessa dosimetria, ele vai partir a partir da certificação do detector, né? Então, assim, é o detector que vai ditar, né? Se o detector foi calibrado no laboratório em cobalto, aí a prática vai ser direto utilizando a tabela 20. A gente tem um KQQ0 do detector em relação ao cobalto para energia de elétrons direto. Né? Se não, então, se for pelo cobalto, a diferença é que a gente vai ter então aqui um KQQ0, né? E aí a gente tem um KQQ0 de vários feixes de vários R50 para diferentes detectores, onde a gente tem o valor do KQQ0, né? Agora, se a gente estiver falando de um detector calibrado num feixe de elétrons do usuário, né? Ou seja, a gente está falando de um detector feito com calibração cruzada, então, nesse sentido, a gente vai ter que inserir a energia intermediária no sistema matemático, como a gente já discutiu, como artefato fundamental para a gente transformar uma tabela bidimensional que a gente não consegue avaliar esses valores em uma tabela unidimensional, inserindo um fator de calibração intermediário, que é um feixe de elétrons de alta energia de R50 em torno de 7,5, né? Então, a calibração cruzada na energia intermediária, né, a obtenção do fator de calibração na energia intermediária, ele vai ser basicamente a leitura do detector de referência vezes o certificado, o NDW dessa câmara de referência, vezes o fator que corrige a energia em questão em relação à energia do certificado, que é Kreuzke 0, né? Dividido pela leitura do detector que a gente quer determinar o NDW na energia em questão, né? Então, essa razão das leituras vezes o NDW vezes o KQ0, Q0 Q-Cross, a gente consegue inserir então uma energia intermediária para ter um certificado, né, um fator de calibração do detector nessa energia intermediária, e depois na utilização clínica a gente incorpora, né, a energia intermediária em relação à energia medida e a energia que a gente quer determinar em relação à intermediária. Então fica bem mais prático toda essa questão. Então, se a gente fosse fazer uma prática agora aí desses dados, né, a gente tem lá um equipamento com energia de 6 MeV, um SSD de 100, um detonator 100, um cone de 15 de referência. A profundidade de referência é 1.3, determinada na curva do comissionamento, né? Com uma PDD nessa profundidade de 0.998, 99,8%. Então, o nosso R50 ele foi calculado como 2,33, então o cálculo dos eixos de referência deu 1,3, e esse é um primeiro fator que a gente vai ter que avaliar. Depois os dados do conjunto dosimétrico, obviamente, e as condições de temperatura e pressão, as condições atmosféricas, né? Tudo isso para a gente ter tanto o fator de calibração aqui, que a gente vai usar para determinar a dose, quanto os fatores corretivos, né? As leituras em todas as tensões, que são importantes para a gente determinar o Kpol e o Ks, e aqui as condições determinadas já a partir do R50 e o D de referência calculado, o KQQ-Cross que essa câmara tem lá, tendo como base uma calibração cruzada feita num feixe de 18 MeVs. Então, a determinação de todos os fatores que a gente já discutiu, KTP, KS, Kpol, Klec, aplicação direta dos dados das fórmulas, né? E tudo isso nos possibilita, então, associado a isso, determinar o R50, né? Então, determinar o KQQINT, né? Para a energia de 6 em relação à energia intermediária. Então, a gente está falando de uma Sun Nuclear 350P, né? Um feixe de energia de 2,33 R50 de 6, o que dá lá um valor de KQQINT de 1.054, mais ou menos, está aqui entre 1.06 e 1.05, né? E aí, isso daqui dividido pelo valor do KQ da energia calibrada, que é 18, que é 7,64, que vai dar
com 0,999 alguma coisa, a gente ficou lá com 1,0524, que é o valor que a gente colocou, 1,052 lá do KQQ0, né? Com isso, então, a gente consegue calcular a correção da leitura, né? Dividir pela quantidade de unidade de monitor e multiplicar pelo NW, e determinar a dose na profundidade de referência, dividir pela PDP, que era 0,998, a gente vai ter a dose em centigrays por mU lá na profundidade dose máxima, que aqui no caso deu 1,006, né, 0,67% de variação. Né. Então a ideia desse módulo é explicar um pouquinho como o TRS funciona, mostrar as equações, mostrar a dinâmica de como deve ser aplicado, né? Então se você tem dúvida aí, por favor, deixe nos comentários sua dúvida, vamos responder suas dúvidas, vamos responder todos os comentários aí pra gente deixar tudo muito claro, tá bom? Outras aulinhas, não perca. Um abraço.